Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje, a China deixou a questão do Covid-0. Eles já não o vão praticar, pelo menos para já. A China vai abrir, digamos assim. Qual é o impacto que vai ter nos mercados? Como é que do outro lado as coisas vão acontecer? Como sempre, eu não sou um conselheiro financeiro, espero que esteja tudo bem com os vossos investimentos. Bora lá mais um vídeo, não se esqueçam de comentar, partilhar, estejam à vontade. Bora lá. E eu acho que este vídeo vai ser um bocadinho longo, mas acho que vai ser super interessante porque eu tenho aqui 3, 4 coisas para explicar o que é que aconteceu e o que é que irá acontecer com a China, com a Europa, com os Estados Unidos. Acho que vai ser interessante. Ainda antes de começar, pessoal, deixem-me falar aqui sobre a FXView, que é bastante usada principalmente para Forex, mas também é muito interessante para quem queira aprender. Porquê é que eu acho que a FX é interessante e porquê é que eu já a utilizei? Primeiro, em termos de comissões, é das mais baixas do mercado. É altamente regulamentada, o que para mim é bastante bom, e a juntar-se a isso, é uma empresa que, pelo menos para já, apresenta ter sempre grande liquidez, os spreads mais baixos, bom suporte, e eu já a utilizei, não foi nada mal. Mas acima de tudo é uma das mais completas. Vou-vos só mostrar aqui algumas coisas e depois noutros vídeos irei mostrar-vos outras coisas. Vocês podem negociar mesmo muita coisa na FXView. Forex, commodities, índices, ações. O que para mim faz sentido é ela ser uma das mais completas que há em termos de todo o tipo de recursos. O glossário, para vocês perceberem bem muitos daqueles termos que a maior parte das vezes nós não sabemos o que é que são. Temos aqui notícias, e eu posso dizer que este é daqueles que eu utilizo mais para notícias. Temos aqui Market Insight, e este também é daqueles que eu utilizo mais, não para Forex, porque eu não faço Forex, mas para ações. Eu olho muito para o que vai aparecendo aqui. E estamos a falar de notícias que demoram muito pouco tempo a chegar aqui. Temos ainda a parte dos vídeos tutoriais. E aqui, em termos de vídeos tutoriais, vocês têm desde o Beginner, Advanced, Expert e também para o MetaTrader 4, para o MetaTrader 5 e por aí fora. Isto é bastante interessante porque a MetaTrader é uma plataforma bastante complexa e que dá para fazer praticamente tudo. A FXView tem duas versões, tem uma versão para investidores europeus e tem uma versão para investidores não europeus. Portanto, se vocês estiverem, por exemplo, no Brasil, vocês têm que utilizar a versão global. Eu vou deixar os dois links em baixo. O calendário económico é bastante bom. Aqui está uma das plataformas de negociação que eles têm. Pode ser a MetaTrader 4, a 5, a Zulu Trader também é possível, a Act Trader e ainda existem outras. Olhando para o Zulu Trader, estamos perante uma grande comunidade onde nós podemos fazer copy trading. Eu num dos próximos vídeos irei explicar-vos o que é que eu vejo em cada um dos traders para ver se faz sentido ou não copiá-los com algum valor. Mas será algo muito simples, só dizer-vos o que é que eu procuro enquanto característica em cada um dos traders para ver se vale a pena copiar ou não. Mas se vocês olharem aqui para o site, vocês vão ver mais ou menos o que é que eles têm. Negociações por API. Vocês têm desde os pacotes mais básicos até negociações de APIs, pacotes de indicadores. Há muita coisa que vocês podem automatizar em qualquer uma das plataformas. E estamos a falar, obviamente, de uma corretora onde vocês têm que colocar todos os vossos dados. Isto é bastante regulamentado. Estamos a falar de mais de 500 instrumentos com muitos prémios. Isto é uma coisa que eu olho bastante quando quero negociar. Eu consegui fazer esta parceria com eles para eles também estarem aqui. Deixo-vos o link em baixo para vocês poderem inscrever. Mesmo que não comecem já a fazer trading, podem se inscrever e verem principalmente toda esta parte de educação dos recursos que eles têm. Não se esqueçam, o link está em baixo, eu agradeço. Obrigado, pessoal. A China foi o primeiro país de todos a fazer restrições ao seu povo na altura do Covid-19. Só para fazer aqui um resumo, quando a infecção se torna uma pandemia, portanto, quando o Covid-19 está generalizado, os mercados, obviamente, descem bastante. A grande maioria dos bancos centrais que não tinham os juros a zeros ou negativos passam a ter os juros pelo menos a zero. E começou-se a fazer uma coisa que vai ser, a longo prazo, ligeiramente um problema, que é, os bancos centrais começaram a comprar muita dívida, não só dos países, mas também de algumas empresas. Pelo meio, e tendo em conta todos os problemas que estavam a existir, muitos países começaram a injetar dinheiro em empresas, em bancos, neles próprios. Outros deram dinheiro à população. E a verdade é que depois de uma queda brutal nos mercados, as pessoas começam a receber dinheiro, isto principalmente nos Estados Unidos. As pessoas começam a receber dinheiro e é uma porcentagem enorme de pessoas que pega nesse dinheiro e começa a investir. Porquê? Porque foram pessoas, principalmente, que não deixaram de ter os seus empregos, mas que não conseguiam comprar nada. Não havia quase onde gastar o dinheiro, a não ser os bens essenciais, mas férias não dava, restaurantes não dava, viagens não dava, cinema não dava, muitos produtos de eletrónica estavam com escassez, também não dava, e então, de repente, tínhamos pessoas a receber dinheiro e não o queriam deixar no banco. Então, principalmente nos Estados Unidos, houve um grande investimento e o mercado tem o salto enorme que nós sabemos.
Isto, por exemplo, não aconteceu na China. Porquê? Porque a China teve uma quebra na produtividade, mas passado muito pouco tempo já estava a produzir o mesmo de antes do Covid-19. Então criou-se a ideia na China de que, devido à produtividade estar ao mesmo nível ou até mais alta, não era necessário ajudar diretamente as pessoas. Claro que a China continuou a produzir e começou a produzir até mais do que antes do Covid-19. Só que depois os produtos não chegavam à Europa, não chegavam aos Estados Unidos, os países que realmente compram em massa aquilo que a China produz. E então, de repente, temos uma escassez de produtos feitos na China que não chegam à Europa e não chegam aos Estados Unidos, e então o preço desses produtos começam a subir porque há escassez e as pessoas na Europa e nos Estados Unidos querem continuar a comprar. Por outro lado, a China tem um problema porque de repente tem um estoque demasiado alto. Pelo meio, a Evergrande colapsa e dá início a uma grande crise no mercado imobiliário na China, e em 2022, quando a grande maioria dos países, nos Estados Unidos, na Europa, por aí fora, abandonam a esmagadora maioria das restrições, é quando a China volta a fechar. E então, aí, nessa altura, devido ao Covid-0, a China cria uma enorme crise de produtividade, mas ao mesmo tempo também cria uma enorme crise de exportação daquilo que está a produzir para os outros países. Porque a grande maioria dos portos na China, e que são os maiores portos do mundo, deixaram de conseguir enviar tudo para o estrangeiro. Passaram a enviar só uma parte, e a verdade é que a percentagem era grande o suficiente para, uma vez mais, escassez de produtos dos nossos lados. Depois, do nosso lado, começa a subir os juros, e a partir do momento que sobem os juros, maior endividamento, maior dificuldade em financiamento, as pessoas começam a tentar poupar, mas ao mesmo tempo têm que pagar mais pelos seus empréstimos, as empresas não se conseguem financiar tão bem, os países a mesma coisa, e de repente temos todos um problema. Isto numa altura em que a China não está a produzir o suficiente. E então isto levou ao quê? Levou, obviamente, a uma inflação em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, devido a N fatores que já falei aqui, mas há uma diferença na inflação. Há uma inflação de produtos que sobe, mas não sobe tanto por comparação com serviços. Porquê? A inflação que está por baixo é a mesma. A diferença é que as pessoas, a partir do momento que ficaram libertas, digamos assim, das restrições, começaram a gastar muito mais dinheiro em serviços do que em produtos. E aqui, quando falo em serviços, volto a falar uma vez mais de viagens, de restaurantes e de muitas outras coisas, onde é um serviço. Claro que nos restaurantes nós temos produtos e a comida aumentou de preço, mas os serviços, aquilo que nós começámos a gastar dinheiro, foi muito mais em serviços do que em produtos. E então há uma diferença, tanto na Europa como nos Estados Unidos, de inflação nestas duas coisas. E então, de repente, temos uma coisa que não se esperava mais ou menos há um ano. Eu próprio falei aqui e não estava à espera que isto acontecesse. O que é que aconteceu? Devido às pessoas, agora que estão livres e que podem sair de casa e que podem ir onde quiserem, terem parado de consumir tantos produtos, como por exemplo tecnologia, carros e por aí fora, casas, e terem comprado muito mais serviços, os serviços precisam de emprego. E então, depois de uma fase em que tivemos uma pandemia que criou, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior vaga de sempre de pedidos de reformas, em que as pessoas se reformaram mais naquele tempo do que em outro qualquer tempo equivalente, foi um recorde de pedidos de reforma, e a juntar a isto, de repente as pessoas estão todas a consumir serviços, são precisos mais empregos, e então temos uma inflação grande, temos uns juros grandes, e temos a taxa de desemprego mais baixa de sempre dos Estados Unidos, ou perto disso. O que vai ajudar bastante a que o país não entre numa recessão. Por outro lado, eu já tinha falado aqui que quando o desemprego começasse a subir nos Estados Unidos, a Fed iria começar a baixar os juros, porque o próprio desemprego iria fazer com que a inflação começasse a descer. Então não era necessário só uma grande pressão por parte dos juros. No entanto, o desemprego está em mínimos históricos. E então a Fed não tem problema nenhum em chegar muito provavelmente aos 5% de juros para ajudar a inflação a ir para baixo, porque o pouco desemprego não ajuda. E obviamente nós queremos o mínimo de desemprego possível, mas enquanto a Fed vir que o desemprego está em valores realmente muito baixos, os juros vão se manter altos e se calhar vão ficar altos durante um bocadinho mais do que aquilo que era esperado, porque o desemprego está realmente bastante baixo. Olhando agora para a inflação, para podermos voltar à China, a inflação nos Estados Unidos já está a descer. Na Europa, mas na China está a subir. E tem subido consecutivamente há vários anos. E foi sempre Foi até bastante constante na sua subida. Aquilo que está neste momento a ajudar a China, tendo em conta a inflação e tendo em conta a menor produtividade, é que a China está a fazer negócios muito bons com a questão da guerra. A China está a comprar petróleo, carvão e gás muito mais baratos do que antes. E isso tem atenuado bastante alguns problemas financeiros que o país poderia ter, e está principalmente a prevenir alguns problemas financeiros que o país poderia ter lá mais à frente. Não nos podemos esquecer que a China há
uma década, crescia 10% ao ano. E crescia sempre acima dos 6%. E quando chegou a pandemia, isso acabou. O governo chinês, a China, tem a maior reserva de commodities do mundo. É de tal forma grande que eles próprios conseguem manipular o preço das commodities dentro do seu próprio país. E com isto tentar equilibrar mais ou menos as coisas entre o poder que as pessoas têm de compra, mas ao mesmo tempo a necessidade de que o dinheiro vá sendo transferido de umas pessoas para as outras para a economia não cair. Entretanto agora, no fim de janeiro, o novo ano lunar chegou, os mercados subiram imediatamente e a verdade é que todos os indicadores apontam que a China vai voltar a produzir mais, mas com menos procura nos produtos. Claro que se de repente as pessoas deste lado, na Europa e nos Estados Unidos, deixarem de comprar tantos serviços e voltarem aos produtos, então podemos ter um crescimento do preço dos produtos e a China a conseguir escoar muitos dos seus produtos. Reparem, nos Estados Unidos, há uns meses, havia lojas que tinham um estoque tão grande, porque de repente as pessoas deixaram de consumir tantos produtos e passaram a consumir serviços. O estoque era tão grande que houve lojas nos Estados Unidos que se a pessoa não quisesse ficar com o produto, na realidade não tinha que o devolver. Eles nem queriam o produto de volta, de alguma forma, porque não havia espaço para armazenar tanta coisa. No entanto, há aqui 2 pontos que eu quero ter bastante em conta em termos de população chinesa. A população chinesa bateu o seu recorde de poupança. Estamos a falar de um valor, em termos de poupança dos chineses, que rondou os 700 mil milhões de dólares. É muito dinheiro parado, poupado ali. Então, há muitos chineses, obviamente que há muitos chineses que devem passar por enormes dificuldades. É um país bastante desnivelado em termos de capacidade de compra. Mas há muitos chineses com muito dinheiro parado e que agora que as restrições estão a levantar, eles vão poder começar a consumir e vão poder começar a viajar. Só para vocês terem uma ideia, eu fui procurar uns dados e reparei que os chineses, antes da pandemia, gastavam mais dinheiro em viagens do que a Europa toda. E gastavam o dobro em viagens do que os americanos. A China abrindo, os chineses vão voltar, obviamente, a viajar por todo o mundo. Os chineses viajam muito pela Ásia e pela Oceania, mas também Europa e Estados Unidos, principalmente alguns centros europeus, Paris, Roma, Lisboa, Madrid, por aí fora. Os chineses gastam muito dinheiro. E uma vez mais, o que é que os chineses vêm cá gastar? É em serviços. Uma pessoa não sai da China para vir comprar um iPhone a Lisboa, mas sai da China para vir a Lisboa, passar umas noites, gastar dinheiro em hotel, em restaurantes, em visitas turísticas, no que for. Serviços. Eu só acho é que isto ainda não é para já. E a verdade é que os mercados reagiram bastante bem, devido a toda esta teoria. Os mercados reagiram bastante bem ao fim do Covid-0. Por outro lado, eu acho que os chineses ainda vão demorar um bocadinho a ganhar a confiança de que as coisas não vão voltar atrás no país e que podem realmente ir gastando. Porque é um país que, devido às restrições que teve, há pessoas que, mesmo que tenham muito dinheiro poupado, se calhar vão ter alguma dificuldade mental em gastar já, porque não sabem se daqui a uns meses não vão ter outra vez um Covid-0 que os vai obrigar ou a deixar de ter emprego ou a não conseguir vender coisas. Estamos a falar de muita gente que deixou de poder abrir os seus hotéis, os seus restaurantes, as suas lojas, mercearias, por aí fora, devido ao Covid-0. No entanto, a partir do momento que se perceber que, ok, o Covid-0 não volta e nós agora temos que viver com isto, eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar a acontecer na China, como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, mas quando a China abrir e deixar de haver o fantasma de que pode voltar a fechar, então nós, fora da China, teremos que estar preparados para isso. E a China agora vai voltar a produzir de forma muito maior, o que, em teoria, irá ajudar à diminuição dos preços dos produtos. Por outro lado, há um ponto bastante grande a salientar, que é algumas das grandes empresas, principalmente americanas, estão a tentar retirar as fábricas da China e colocá-las noutros países da Ásia. E isto era algo que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Eu acho que simplesmente toda esta questão do Covid-0 veio acelerar um bocadinho o facto de que as grandes empresas americanas, tanto de eletrónica, tecnologia, têxtil, o que for, não podem estar dependentes de um só país de forma tão massificada. E então acredito que nos próximos anos, muitas das grandes empresas, principalmente americanas, mas algumas também europeias, que têm grandes fábricas na China, vão se calhar tentar, aos poucos e devagarinho, para não perderem grandes níveis de produtividade, tirar de um sítio onde as pessoas sabem fazer e passarem para um sítio onde as pessoas não sabem, aos bocadinhos, eu acho que algumas fábricas vão sair da China.
e vamos ter que perceber como é que a China irá criar as suas próprias fábricas, as suas próprias marcas, como tem criado nos últimos anos, e com isso ganhar a margem de mercado e de produção que vai perder quando as grandes gigantes americanas saírem de lá. E eu acredito que a China irá atacar algumas áreas muito interessantes. A China é o maior produtor de energias renováveis do mundo. É também o maior produtor das tecnologias que nós precisamos para a criação de energia renovável. E aqui estou a falar em baterias, painéis solares, hélices, o que for. A China é o maior produtor disso tudo. Por fim, o grande elefante em cima da mesa, ou o grande tema no qual ninguém quer tocar, Taiwan. Taiwan é o maior produtor de chips do mundo. Somos incrivelmente dependentes dele. E neste momento, a Europa e os Estados Unidos estão a investir em empresas, estão a investir em fábricas para começarmos a ter chips a serem produzidos cá. Que obviamente, devido ao custo de vida e devido aos salários destes países, serão chips mais caros do que produzidos na China. Mas a independência pode ser interessante. Mas obviamente, nos próximos anos teremos um problema. China, Taiwan, Estados Unidos, vamos ter aqui uma guerra económica ou política. Não estou a falar de uma guerra naval, não é isso. Mas vai haver aqui muita coisa para negociar, vai haver aqui muito atrito e os mercados, obviamente, e estes, principalmente as tecnológicas, vão sofrer um bocadinho com isso se estiverem muito dependentes, por exemplo, de Taiwan ou da China. Quando a inflação e os juros começarem a baixar, com estes níveis de desemprego e com a China a produzir mais, então eu acredito que de repente vamos voltar a ter um mercado a subir bastante. Quando é que isso vai ser? Há muita coisa que é preciso perceber, tanto a nível de pandemia como a nível de mentalidade, por exemplo, dos chineses, mas também até a nível de guerra. Pessoal, espero ter ajudado. Isto é um tema verdadeiramente gigante. Eu estou aqui a apontar só 3, 4 pontos que acho que são realmente muito importantes. A macroeconomia mundial, e que está muito ligada à China, é muito mais do que isto que eu disse aqui. Eu tentei resumir isto a 3, 4 pontos que acho que vão ser muito importantes para os mercados no ano de 2023. Pessoal, espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Até à próxima.